Pronto, com a permissão de vocês, eu vou iniciar a gravação, tá? Então, boa noite a todos, desde já. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Essa aula, essa palestra, esse seminário, enfim, do Dr. Mário vai ser transmitido depois para o YouTube, para quem quiser reassistir, enfim, para os outros alunos também participarem. Mas é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Já estivemos pela manhã aqui com minha turma. Bem-vindo também à turma da professora Nena. Professora Nena, depois, se quiser se manifestar, dar alguma palavrinha, fica à vontade também. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial, o Dr. Mário Monteiro, um grande criminalista aqui da nossa área maranhense, meu amigo também, meu amigo pessoal, um grande amigo, professor de Direito Penal e outras áreas do direito. E ele vai falar um pouquinho sobre a sua visão do Tribunal do Júri, né? Já passeamos por alguns aspectos interessantes sobre essa questão do Tribunal do Júri, entendemos como é que funciona as duas fases, né? Para chegar à fase do plenário, tem que passar pela primeira fase, a gente sabe disso. A gente entende que o júri, sem dúvidas, é uma das grandes instituições que representa ainda a democracia, a justiça brasileira, né? É nele que o povo realmente se manifesta ali, tem a aplicação do direito, né? Então, muito se engana quem diz que o júri não é técnico. Pelo contrário, tem que realmente se prezar ainda pela tecnicidade com relação a isso, até porque a gente está lidando com a liberdade de alguém. Então, eu preciso realmente ter argumentos pautados numa tecnicidade, ainda que eu realmente envolva emoção, razão, estratégia, mas tudo isso é pautado ali no devido processo legal. Então, estudar o júri não é apenas compreender, de fato, né, as regras processuais, a teoria, mas é entender o comportamento humano, é o poder da palavra, é você conseguir, de fato, ter essa proximidade ali com o cidadão e a responsabilidade ética com quem você está tentando convencer, ou seja, os jurados. Então, esse seminário de hoje é só para reforçar esses pontos interessantes, ali sobre a perspectiva do Dr. Mário Monteiro, um grande profissional da área, eu tenho orgulho de ser amigo, que realmente tem muita experiência nessa área de direito penal, e o Dr. Mário ele vai compartilhar um pouquinho sobre a sua perspectiva, obviamente, pessoal ali sobre o júri, né? Falando sobre os bastidores, alguns casos pessoais, desafios, já dando dicas preciosas para vocês com relação a isso. Então, desde já, muito bem-vindo, muito obrigado, tá, Mário, pela sua acolhida, por realmente sua disponibilidade em estar aqui conosco. Professor Juana, você nem precisa nem falar, né? É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês também, com os alunos, com a professora Nena. Prazer, viu, professora? Ainda não a conheço, mas a gente vai ter a oportunidade. Pessoal, assim, sempre é uma grande responsabilidade toda vez que eu sou convocado, né? Que eu já falei para o Anderson que ele me convoca para ter qualquer tipo de explanação. Eu sou o Mário Monteiro, como o professor adiantou, eu trabalho na área criminal já há alguns anos, trabalho especificadamente na área criminal. Sempre uma responsabilidade para a gente, como professor, porque a gente, como professor do direito, é a vida de vocês. Como a gente sempre fala, né? A gente conversa, eu e o Anderson, o sacrifício que é para vocês, tanto abdicar de uma manhã, de uma noite, para estar aqui agora, vendo, assim, tentando pegar um assunto com o professor. Então, é a nossa responsabilidade e eu sei também do sacrifício que é para cada um de vocês. Primeiro, tem que parabenizar o Anderson, a professora Nena, porque esse tipo de iniciativa é assim, pessoal, primeiro, valorizem, porque, por exemplo, na minha formação eu não tive tantas iniciativas assim, mais técnicas, mais práticas para a gente ter durante o curso de formação, e como eu sempre falo para meus alunos, é muito rápido. Vocês agora, daqui a pouco, passar um período, 2 períodos, vai 2 semestres no ano, e quando vocês vêm, vocês estão formados. Daqui a pouco os alunos, como o professor Anderson sabe, agora a gente já tem outra turma formada, daqui a pouco a gente vai começar a encontrar vocês, se Deus quiser, nos fóruns da vida, daqui a pouco vocês vão estar julgando os meus casos, daqui a pouco vocês vão estar como acusadores também, os alunos que forem fazer concurso para o Ministério Público. Então, assim, é muito rápido, pessoal. Então, eu sempre vou falar isso em qualquer turma de direito que eu entro. É rápido, aproveitem o percurso, aproveitem os grandes professores que você tem, não é porque o Anderson é meu amigo, não. É um professor que dispensa comentários, é um professor altamente reconhecido. Então, aproveitem cada minuto que a gente tiver, aproveitem que vocês estiverem na faculdade, aproveitem, eu não tenho como não começar falando isso. Aproveitem as amizades, muitos de vocês lá na frente vão estar se apoiando, muitos de vocês vão estar se ajudando. Então, cultivem isso, segurem isso,
fiquem ansiosos, a gente sabe hoje a ansiedade que bate para a formação, para isso, aquilo, outro, mas é rápido, vai passar, daqui a pouco vocês estão formados, daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou estar encontrando vocês, com o professor Anderson já no fórum. Pessoal, dito isto, a gente vai para um conteúdo que é muito importante. Gente, eu trabalho na área criminal. Então, assim, tudo que vocês podem imaginar, a gente trata, desde de uma audiência de um juizado criminal, agora há pouco, por exemplo, o cliente já me ligou aqui para tratar porque possivelmente estou investigando ele em relação aos ataques que está tendo aqui em São Luís. Então, assim, a área criminal é uma área de uma abrangência muito grande, é uma área são vários aspectos, são várias matérias, e vocês vão tratar desde lei de drogas, que é minha especialidade, vocês vão tratar com organizações criminosas lá na frente, independente da função que vocês estiverem exercendo. E uma das áreas mais específicas, uma das áreas mais especiais, assim, eu digo como criminalista, é o Tribunal do Júri. Desde a primeira fase, como o professor Anderson falou para vocês lá no início, desde a segunda fase, quando a gente já trata de Tribunal do Júri, com o réu já pronunciado. E eu digo para vocês por quê? Primeiro, pela própria característica de ser bifásica. Algumas situações vocês vão verificar na vida de vocês, agora como alunos estudando nas aulas de processo penal, vocês viram rito sumário, ou viram, ainda vão ver o sumaríssimo, o rito ordinário, que é o que a gente mais trabalha, vocês vão ver o rito do tráfico de drogas, os ritos especiais como do Tribunal do Júri, e cada um desses ritos, cada uma dessas matérias, elas vão ter as suas especialidades, elas vão ter uma forma de trabalhar diferente. Eu digo isso como advogado criminalista, eu digo para vocês também, como promotores, futuros promotores, juízes, vocês vão ter uma forma especial de tratar o Tribunal do Júri. Então, assim, professor, homicídio, Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida, primeiro ponto, gente, que fique muito claro, a gente está tratando de crimes dolosos contra a vida. Vamos até vão passando o Isla, pronto. Pode passar, Delano. Ô, Anderson, vou ficar te abusando aqui hoje. Pode passar, viu? Então, assim, a gente vai ter os crimes de competência do Tribunal do Júri. Aquela fase, gente, como a gente trata a primeira fase do Tribunal do Júri, ela é praticamente um rito ordinário de outros crimes. É isso que eu quero, assim, que vocês tenham em mente, que vocês pensem. Professor, daqui a pouco, o cliente de vocês liga como hoje para mim, porque possivelmente participou de uma organização criminosa e estava fazendo ataque. Vocês vão ter, como eu falei, aqui em São Luís a gente tem a vara especial colegiada de crime organizado, que são 3 juízes, já é diferente dos outros crimes. Professor, mas meu cliente foi preso com roubo, pelo 157, ele vai responder em uma das varas criminais. O cliente foi preso por tráfico de drogas, vai responder na primeira, na segunda vara de entorpecentes. Então, percebam que são várias especificações de cada tipo de crime. E quando a gente trata de tribunal do júri, claro que vem na mente no nosso homicídio, a tentativa de homicídio. Só que é um rito que abrange crime doloso contra a vida. Pode até passar, Anderson. Eu acho que aqui ficou mais... Obrigado, meu amigo. Então, a gente está tratando de crime doloso contra a vida desde o homicídio até induzimento ao suicídio, o próprio aborto. A gente não trata dessa forma, mas o aborto era um crime que seria passível de tribunal do júri. É difícil a gente ver uma situação como essa. Feminicídio, infanticídio, e, como eu sempre falo, às vezes acaba confundindo, professor, é o homicídio de uma criança, de um menor. Não. A gente está tratando de algo bem específico lá no Código Penal, da mulher no estado puerperal, ali, logo após a gravidez, e acaba cometendo, ceifando a vida lá da criança que acabou de nascer. Então, percebam que a gente, por mais que a gente foque em homicídio, e o júri que vocês vão fazer, a maioria, o júri simulado de vocês, vai se tratar de questões referentes ao homicídio, a gente tem outras figuras, outros tipos penais também para tratar em relação ao tribunal do júri. Então, dito isto, pode estar passando. O que é que eu quero de vocês? Primeiro, o entendimento da primeira fase, pessoal, é de uma importância também gigantesca. Professor, assim, a primeira fase, a gente, quando vai fazer simulado do tribunal do júri, a gente começa normalmente já da segunda, né? A gente não tem como fazer a simulação de uma audiência de instrução para poder verificar se a pessoa vai ser pronunciada ou não. E o processo, pessoal, quando vocês olham lá atrás, nas aulas de processo penal de vocês, inclusive de constitucional, vocês vão verificar que lá está assegurado o direito de ampla defesa e contraditório. Essa ampla defesa e contraditório que a gente tanto fala, que vocês tanto ouvem, que vão ouvir desde o primeiro período do curso até o 10º período, vocês vão ouvir falar nisso, que vale para outras matérias, de uma forma geral, é um direito constitucional,
Se eu estou na matéria civil, estou tratando uma reintegração de posse, eu vou ter o direito de ter minha ampla defesa garantida pela Constituição, eu vou ter o direito ao meu contraditório garantido pela Constituição, mas quando a gente trata do direito penal, é como eu sempre explico para os meus alunos, gente, a gente está tratando de direito penal, é um direito de pena, é para ele dar uma sanção em alguém que transgrediu o que está descrito lá no nosso Código Penal, tratado como crime. Então, a gente está tratando, pessoal, de pena, desde a prisão até penas de valor pecuniário, até situações de perda de direitos, mas a gente está tratando de pena. Então, o direito penal, o direito criminal, a gente está tratando de uma situação que é muito cara para a vida do ser humano. Então, está tratando de uma batida de um carro, onde tem uma reparação do dano, mas, por vezes, vai ser um prejuízo, daqui a pouco você parcela, vai fazer isso, aquilo, outro. A gente está tratando da liberdade e da dignidade de uma pessoa. Eu digo isso para vocês, porque eu encaro essa realidade todo santo dia. E é uma coisa, é complicado. A gente verificar, professor, mas estar preso é ruim, a gente sabe disso. Gente, é um negócio muito complicado. A prisão, por exemplo, eu digo para vocês por experiência de acompanhar os clientes. De um dia tu está aqui preso em flagrante por qualquer crime que vocês possam imaginar, desde uma posse irregular de arma de fogo até um homicídio. No outro dia você está lá na audiência de custódia, sinal de que já é uma carceragem, lá na audiência, lá naquela central de custódia, lá na Vila Palmeira, e que se passar daquilo dali, se o juiz decidir, cara, eu vou pegar esse flagrante, vou converter numa prisão preventiva, no outro dia a pessoa está descendo para o centro de triagem lá em Pedrinhas. E aí o negócio lá é mais complicado. As pessoas entram, logo nos primeiros dias, o corpo já começa a reagir, a pessoa já começa a desenvolver gripe, qualquer tipo de coceira. Então, assim, é uma situação complicada. Tu está naquele ambiente quente, como já é algo aqui da cidade. Então, assim, por isso que eu peço todo o cuidado de vocês. Isso aqui não é só para o júri que vocês vão fazer, isso aqui é para a vida de vocês lá na frente, vocês vão tratar com a área criminal. Muitos de vocês, alguns não, vão enveredar pela área trabalhista, previdenciária, alguns de vocês vão trabalhar com a área criminal, e a gente está tratando de algo muito caro, que é a liberdade e a dignidade de uma pessoa. Então, quando a gente está tratando do tribunal do júri, a gente está tratando de duas situações que são caras. A liberdade e a dignidade de uma pessoa, e, principalmente, a gente está tratando de um crime que tutela um dos maiores patrimônios que a gente tem no direito, que é a vida. Então, a gente tem um cuidado, porque é uma área que envolve isso, eu sempre falo, o Guilherme, o pessoal que trabalha aqui comigo, que estagia comigo, nós somos advogados para trabalhar diante da lei, mas, de qualquer forma, a não constranger, a entender a situação e entender que a gente está tratando com pessoas. O cara que cometeu um homicídio, às vezes em situações que vocês não possam nem imaginar. A gente tem situações de homicídio, por exemplo, em questão de guerra de organizações criminosas, onde um vai matar um outro, um é de uma facção rival, vai lá e mata o outro porque foi na região dele, um homicídio dessa forma. Nós temos homicídios como já tiveram aqui na cidade de São Luís, homicídios que eu acompanhei. Uma pessoa que está lá no seu estabelecimento foi agredida, num momento ali de raiva, puxou a arma e disparou ali uma pistola, e é automática, e vai um atrás do outro, e acaba matando a outra pessoa. Eu trato de homicídios interior por causa de briga de jogo de sinuca. Inclusive, é um dos júris que a gente vai fazer agora. Então, percebam que é um bem tutelado à vida, é um dos bens mais importantes. E a gente vai ter várias formas de tratar desse homicídio em situações de processo. Aquela situação, aquela máxima de cada processo é um processo, é o que vocês vão verificar na vida de vocês, e por isso que eu acho muito importante, que eu valorizo muito a iniciativa da professora Nena, do professor Anderson, de trazer primeiro uma realidade prática para vocês, porque vocês vão estar tratando com uma situação que ali é fictícia, mas que daqui a pouco vai ser refletido em algo que vocês vão pegar de uma forma palpável, algo que vocês vão realmente pegar um processo e vão ver, cara, esse cara matou o outro por causa de uma briga de jogo de sinuca, como é o meu cliente lá em Governador Nunes Freire. Cara, esse cara matou o outro para se defender, esse cara matou o outro porque fez alguma coisa com a filha dele. Então, assim, perceba que você matou o outro porque foi numa situação de violência doméstica, matou porque foi provocado, matou às vezes sem querer, mas aí tá aquela discussão, se vai para dolo eventual, se vai para homicídio culposo. Então, assim, vocês vão perceber que cada caso de vocês vai ter situações específicas, por isso eu dou valor para a primeira fase, porque ali já começam as oitivas das testemunhas, já começa a apresentação de provas, já começa toda aquela briga, por exemplo, minha com o promotor aqui, cara, por que não fez perícia na faca? Por que a arma até hoje não tem perícia da balística para saber se realmente é da arma do meu cliente? Então, assim, as discussões vão ali na primeira fase para preparar para o tribunal do júri. Então, o júri ele não inicia sem a primeira fase.
É por isso que eu estou me alongando um pouco nessa questão. Por quê? Porque o rito ordinário que vocês vão pegar para outros processos, vocês vão pegar para a primeira fase do tribunal do júri. A grande diferença é que se eu estou defendendo um crime de roubo, ou vocês estão como órgão, o parquê acusatório do crime de roubo, vocês vão tratar em cima de tudo que foi colhido ali, da autoria e materialidade lá no inquérito policial, aquilo tudo, pessoal. Assim, o direito criminal é bom, eu brinco com os alunos, assim, porque a gente está tratando isso todo dia. Se vocês ligarem hoje o JMTV, vocês ligaram o Jornal Nacional daqui a pouco, Bandeira 2, então nem se fala, vocês vão estar tratando de crimes. E vocês vão conseguir visualizar, cara, aquilo que o professor falou está ali, ó, o homicídio, esse cara vai fazer isso, aquilo, outro. Porque todos aqueles passos, pessoal, vocês viram no processo penal, ou vão ver no processo penal, desde o inquérito policial, que o delegado vai presidir, para verificar se tem autoria e materialidade, no homicídio, por exemplo. Ah, teve um homicídio no posto de combustível. Eles vão lá verificar o quê? O que é que vocês percebem, o que é que vocês veem todo dia. O delegado vai lá mandar um ofício para conveniência, para saber se a câmera de segurança pegou o momento do homicídio. Ele vai intimar o frentista, qualificar ele, olha, o seu José da Silva, CPF, tal, telefone, para verificar se o seu José da Silva viu o crime acontecendo. Eles vão verificar se tiveram outras testemunhas passando próximo. Eles vão verificar se tinham cápsulas de balas ali espalhadas pelo posto, vão isolar aquela área, vão verificar se ainda está lá a arma do crime, se consegue uma identificação prévia do possível autor. Tudo aquilo dali é para aferir autoria e materialidade. Só que, claro, ali na questão de inquérito policial, vai aquele relatório para a mão do promotor, ele vai fazer a mesma coisa. O promotor vai fazer outro juízo. Cara, o delegado mandou aquele relatório para mim, e vai estar tudo ali, o exame de balística, vai estar ali os depoimentos que foram colhidos, que foram coletados, vai estar ali as imagens da câmera de segurança, possíveis novos ofícios, se ainda não finalizou o inquérito, e o promotor, vocês, por exemplo, como acusação, ou vocês, quem for ser acusação, a turma que for representar a acusação, a partir dali ele já começa a vislumbrar se tem essa autoria e materialidade no crime de homicídio, quem foi, quais foram as pessoas, podem ter sido mais de um levou na moto, o outro atirou, 2 atiraram, e ali ele vai começar a formar, gente, já o tribunal do júri, porque ali ele já começa a pegar as provas lá do delegado, que coletou ali, tudo bem, sem o crivo do contraditório, a gente sabe que o inquérito policial, a defesa acaba não participando tanto, mas a denúncia ela vai estar subsidiada em cima de tudo que foi coletado pelo delegado. Então, tudo isso vai formando o que vocês vão defender lá na frente do tribunal do júri. O júri que vocês vão fazer simulado, vocês vão pegar esse caso, e por mais que já inicie no tribunal do júri, vislumbre como caso que vai ter as testemunhas na audiência de instrução. A gente tem as testemunhas, no júri vai ter as testemunhas que vão ser ouvidas em plenário, que podem ser as mesmas ou diversas. Os documentos que foram coletados durante essa instrução processual, para ter aquela pronúncia, vão ser utilizados pelo promotor, ou seja, ele vai juntar aquelas câmeras de segurança, ele vai juntar, vocês vão ter o rol de provas que vocês vão trabalhar. E, pessoal, cada prova dessa é importante. O primeiro ponto que eu falo para vocês em relação ao tribunal do júri, para desmistificar uma questão que fica muito na cabeça, principalmente do cidadão comum e dos estudantes dos períodos de direito ali que ainda não trabalharam com a área criminal. O júri não se vence da forma como a gente pensa, eu perdi o júri, eu ganhei o júri. Não funciona dessa forma. Não pensem vocês que vocês vão fazer um simulado do tribunal do júri e a vitória de vocês vai ser simplesmente a absolvição para quem for a defesa e a condenação para quem for a acusação. Não funciona dessa forma. O direito processual penal, o direito criminal, eu, por exemplo, como advogado, eu estou aqui hoje, por exemplo, eu estava com um processo antes mais cedo, ali depois do almoço, trabalhando numa questão de um direito para reduzir a pena, para a gente sair, eu sabendo já que meu cliente já está ali preso meu cliente já está ali preso há 2, 3 anos, se eu conseguir fazer com que ele pegue uma pena X, ou seja, tirar uma qualificadora dali, tirar uma causa de aumento de pena ali, isso não significa que eu absolvi meu cliente, mas para o meu cliente, a vitória dele é ele sair em liberdade. O cara vai pegar uma pena de 10 anos, já cumpriu 3, eu vou tentar fazer lá um pedido para que ele inicie no regime semiaberto pelo Instituto de Detração da Pena, que vocês já verificaram, vão verificar, mas basicamente é o quê? Pegar a pena que o cara vai receber no júri e detrair pelo período que ele já cumpriu, às vezes com tornozeleira, às vezes com recolhimento noturno. Isso é o papel nosso aqui como advogado, tentar diminuir isso. Então, percebam, inicialmente, antes de qualquer coisa, que a vitória de vocês, primeiro, como eu falo, não é uma questão de vitória, é uma questão de justiça. A gente sempre tenta dar para o nosso cliente o que é justo. A gente não vai lá lutar para absolver alguém que não cometeu crime, que não fez isso, aquilo, outro. A gente trabalha com o que o direito fornece para a gente. Professor, mas às vezes você não absolve, às vezes um cara que o senhor tem a consciência interna de que cometeu o crime,
Mas aí, acaba absolvendo, acaba, gente. Porque, por exemplo, vocês estão com uma situação, imaginem só, alguém realmente cometeu um homicídio, mas vocês, como promotores, têm uma faca, não fazem, não pedem a perícia na faca. Isso eu falo antes, vocês não vão trabalhar isso no júri, porque o júri já está ali formado, a instrução já foi feita. Mas vamos imaginar que o promotor não pediu a perícia na faca, não pediu a perícia na arma, não mandou intimar a testemunha tal, não conseguiu juntar, desistiu do ofício da conveniência porque estava demorando muito. O cara vai para uma audiência completamente sem prova. Chega na hora do júri, ele não consegue apresentar provas. E às vezes o cara pode ser absolvido. Professor, mas é uma questão de justiça? Não, é uma questão de direito. É o papel de vocês, como acusadores, fazerem, moldarem toda a acusação, e é o papel meu, ou de vocês que forem trabalhar na defesa, pegar o que vocês tiverem pertinentes à defesa, o que vocês tiverem benéficos à defesa, para trabalhar aquilo para depois ter uma sentença lá feita pelas pessoas que vão compor aquele conselho de sentença. Então, tenham essa consciência. O júri não se vence, não se perde. O júri, a gente tem que saber trabalhar. Vocês estão com o cliente de vocês que está sendo acusado de um homicídio por um motivo fútil. Mas vamos supor que o homicídio dele foi para vingar um filho. O cara foi lá e espancou o filho dele, ele foi o padrasto. Teve um caso nosso aqui, que o cara foi lá e espancou o filho. Pô, espancou o filho do cara. O cara foi lá e matou o cara. Entendeu? Aí botaram, o promotor botou como motivo fútil. A defesa não percebe como motivo fútil. Então, tu conseguindo derrubar uma qualificadora, já muda tudo. Só para vocês terem noção, gente, um homicídio simples, ele não é hediondo. Ah, professor, homicídio? Não, homicídio qualificado, ele é hediondo. Se eu consigo tirar uma qualificadora, às vezes o promotor na denúncia põe uma qualificadora e tu consegue derrubar e vai ficar como homicídio simples. Que a pena é bem mais baixa, as questões de progressão também são mais fáceis, é diferente do homicídio qualificado, que já começa ali de 12 a 30. Então, percebam que, professor, o seu cliente foi condenado por homicídio, mas eu tirei a qualificadora, fiz o cara ser condenado por homicídio simples. O cara sai de lá com a alvará dele, porque a pena não foi tão alta, ele já tinha cumprido tanto. Então, percebam que, para mim, é uma vitória. Para o cliente, então, e para a família, professor, mas o cliente foi condenado, eu vou recorrer. Enquanto isso, meu cliente está em liberdade. E quando começar o cumprimento da pena dele, ele vai estar no semiaberto. Então, para mim, é uma vitória. Então, percebam como as questões, as disposições, a ótica, a perspectiva que a gente vê sobre o Tribunal do Júri, ela é muito ampla. Não se trata só de absolver, de desclassificar ou de condenar uma pessoa. É o trabalho que vocês vão fazer minuciosamente para tentar diminuir cada mês daquela pena. Vocês vão saber trabalhar lá na frente, se Deus quiser, daqui a pouco vocês formados, meus colegas de trabalho, daqui a pouco vocês, como os futuros promotores aqui que estudarem, absolvendo meus clientes aí, se Deus quiser, os juízes aqui julgando os meus clientes, que vão sair daqui, gente, acreditem nisso. É como eu falei para vocês, não é balela de professor, isso é um discurso que eu trago para mim, o professor Anderson traz, são alunos que daqui a pouco, há 2, 3 anos, a gente vai estar encontrando lá lá no fórum, professor, está aqui, rapaz, e agora, doutor não sei quem, doutor Valdelino, Rayan, a gente está aqui encontrando vocês, então é assim que funciona, é rápido. Então percebam que vocês vão estar daqui a pouco trabalhando realmente o que vocês estão simulando agora lá na frente, e vocês não vão estar batendo em uma situação tão simples e superficial como absolver ou condenar alguém. Às vezes, eu quero que vocês sintam isso agora, que vocês vão ter quem vai presidir o tribunal do júri, que vai ser o juiz, que lá no final, se tiver uma condenação, vai dar a sentença, ele vai trabalhar na dosimetria. Isso é um ponto que vocês têm, isso aqui eu não botei nos slides, mas vocês têm que tentar pegar para o tribunal do júri, estudo em dosimetria também, por mais que ainda esteja um assunto que seja mais para frente, não sei se vocês já passaram por essa matéria, mas a dosimetria da pena, primeira, segunda, terceira fase de dosimetria, ela é importantíssima no tribunal do júri. É ali que vocês vão saber que vocês vão bater. Verifiquem tanto a acusação contra a defesa, a denúncia. Verifiquem o que tem lá no relatório das testemunhas. Sublinhem cada ponto que vocês tiverem lá, que vocês acharem importante. Professor, mas eu não acho tão importante. Sublinha. Depois vocês vão verificar no Código Penal, processual penal, na jurisprudência. Cara, como é que é isso daqui? Por exemplo, como eu falei para vocês, no caso de um cliente meu, motivo fútil. O cara foi lá e espancou o filho do cara, o cara dá o filhinho dele lá de 7 anos, cheio de hematoma, o cara foi lá e pegou uma 380 e atirou no cara. Aí o promotor vai lá e bota, às vezes, como motivo fútil. E aí o pior, se ele não denunciou por outra situação, ele nem vai mais poder fazer esse aditamento da denúncia ali no meio do percurso. Então, percebam que vocês vão tratar com estratégia. Cara, meu cliente pode ser condenado por homicídio, ele foi lá de uma livre, espontânea, voluntária, negando o direito à vida da outra pessoa, foi lá e ceifou a vida, foi lá e deu 2 tiros, não pestanejou e dá os 2 tiros lá no cara.
E aí vocês vão ver que a defesa já pode lá na frente tentar, além de tentar derrubar uma qualificadora, como a gente fez, pode conseguir que tenha uma redução de pena pela questão de agir ali com uma situação de extrema emoção, de um sentimento muito exacerbado. Só que isso vocês vão conseguir convencer o júri. Agora é uma simulação, agora são pessoas que vocês conhecem, é um pouco diferente. Vocês vão estar ali com alunos, com colegas que, por mais que tentem simular, vocês conhecem uns aos outros. Gente, no júri vocês não vão fazer ideia de quem está lá sentado. E aí vocês já vão começar a estudar a partir daquilo. A gente estuda, por exemplo, se são a maioria são mulheres, a idade, porque cada um tem uma percepção diferente. A mulher, por exemplo, ela vai ser mais sensível no júri, a mulher que está lá como jurada vai ser mais sensível a uma questão, por exemplo, de um feminicídio, de uma violência doméstica. O homem, ele já pode ser mais insensível a isso, ele pode ter uma tendência ali, às vezes, o homem, dependendo da idade e da situação ali que ele se encontra, ele pode ter uma situação de absolvição, às vezes ainda por uma situação enraizada na nossa sociedade do machismo, e acontece muito, de crimes ali contra as mulheres, a gente está ali numa situação onde o homem, o jurado, ele tem uma percepção diferente, a mulher tem outra, os senhores com uma idade mais avançada têm uma percepção, os mais jovens têm outra percepção, então vocês vão trabalhar com estratégia. Eu botei alguns pontos para vocês, pessoal. Primeiro, tudo no direito. Uma dica para vocês, assim, para a vida de vocês na área criminal, sempre vai ter um bem a ser tutelado, gente. Esse bem, ele direciona tudo que a gente vai fazer. Desde os pedidos de liberdade, até os pedidos de absolvição, até as defesas numa audiência de instrução e julgamento. Bem tutelado. Do homicídio é a vida. Do infanticídio é a vida, do aborto é a vida, da condução para o suicídio é a vida, a gente está tratando da vida. O bem tutelado do tribunal do júri é a vida. Então, percebam, por que eu falo isso? Botei aqui como atenção para vocês, latrocínio, isso aqui cai em prova, às vezes, de OAB. O pessoal bota, induzindo a pessoa, é latrocínio, professor, mas é um roubo seguido de morte, o bem tutelado da vida é mais importante que o patrimônio. Mas o latrocínio, ele não está lá no 121. O latrocínio, ele vai estar lá no 57, tratando do roubo com seguido de morte. Onde no 157 o bem tutelado é o patrimônio, então não é a vida. Então o latrocínio ele não vai para o tribunal do júri. Ô, professor, mas eu não acho isso muito justo, não tem muita lógica. Mas é o que está disposto no nosso Código Penal. O bem tutelado pelo latrocínio é o patrimônio, não é a vida, então ele já não vai para o tribunal do júri. Outro ponto muito importante, daí a devida importância, isso aqui é uma discussão longa, que eu espero que um dia os legisladores consigam se debruçar para poder conseguir resolver, que é a questão do homicídio culposo. Porque qual é o grande problema, gente? A pena do homicídio culposo é muito baixa. E a pena do homicídio doloso, principalmente qualificada, ali que vai de 12 a 30, ela é muito alta. Não, doutor, eu não vou nem dizer que é muito alta, é uma pena alta. Então, o que acontece? Se tu consegue, por exemplo, a gente fala muito, o exemplo prático aí que todo mundo usa, beber e dirigir. É como eu falo com meus alunos, pessoal, tudo bem, bebeu, dirigiu, infringiu a lei pela situação que está ali, da quantidade de miligramas de álcool que tem que ter no sangue. Mas percebam, como eu falei para vocês agora há pouco, cada situação é uma situação. Vocês imaginem só, você está aqui com sua namorada, sua esposa, você vai bem aqui na Vila do Vinho, cara, pedir aqui um vinhozinho branco, tudo para comer aqui com peixinho, um salmãozinho, beleza. Tomei ali 2 taças, eu e minha esposa tomamos 2 taças, eu estou voltando para casa, numa velocidade controlada, num bairro que ali tu chegou numa rua que é um pouco mais escuro, uma pessoa atravessou a faixa, sem atravessar na faixa, correndo no meio da rua, pá, você bate na pessoa, a pessoa morreu. Cara, mas aí eu assumi o risco, porque eu ultrapassei a quantidade de álcool no sangue. Então, percebam que a diferença para chegar no homicídio culposo e de um dolo eventual, por exemplo, é uma situação, é um limiar ali muito curto. E aí que pode te direcionar de um crime que tu não vai nem preso, ali que não vai nem caber uma prisão preventiva ali para ti inicialmente, a pena lá na frente não vai caber um regime fechado, e um crime que tu já inicia já com 12 anos, que a pena mínima vai ser 12 anos. Então, percebam como funciona, como é uma situação do limiar de cada caso para cada caso. Ou daquele cara que saiu de uma festa entupido de bebida, de cachaça, meteu ali cana de todo jeito, tem um monte de gente na festa, ele mete o carro dele acima de 80 por hora, cara, não tô nem aí, que se dane. Vou lá atravessar meu carro, se bater em alguém, bate, ou seja, que se lasca. Percebam a diferença, mas está tratando de 2 casos da mesma situação, 2 homicídios, está lá no Código Penal do 121 de uma forma bem clara. Sim, perdão, professor. Pensei que era alguma situação aqui. Então, de uma forma bem clara, a questão está lá no nosso Código Penal do 121, tirar a vida de alguém é homicídio, os 2 mataram 2 pessoas, mas um matou numa situação, outro matou em outra. Os 2 infringiram a legislação
no que tange a questão da quantidade de álcool que poderia ser ingerido. Mas nem isso vai direcionar automaticamente alguém para um dolo eventual, automaticamente alguém para um homicídio culposo. Então, perceba, e o homicídio culposo ele não vai para júri. Então, assim, vocês imaginem às vezes que a revolta da família é isso. Muitas vezes acontece por uma situação e o cara tem um bom advogado, e dali o cara consegue botar um homicídio, que às vezes o cara assumiu o risco, mas bota como culposo. E muita gente que não assumiu o risco vai responder com um homicídio por dolo eventual. Então, percebam, 2 pontos que eu trato com vocês: o latrocínio não vai para júri, é muito importante, e o homicídio culposo também não vai para júri, porque o nome é homicídio doloso. Então, percebam a situação de quem está tratando, e principalmente, gente, tentativa de homicídio também vai para júri. E essa é uma grande questão, que aí sim é outro ponto que eu trago para vocês. Percebam como a gente vai flutuando entre as matérias. Tu trata de latrocínio, tu vai lá no nosso código, na nossa aula de direito penal, que vocês tiveram com os professores de vocês, excelentes professores, que foram tratados lá naquela hora. Pessoal, está aqui os crimes contra o patrimônio, que ele vai lá desde o furto até chegar no roubo qualificado, beleza. Ele vai ali destrinchando tudo. A gente trata de direito penal. Quando a gente está tratando de homicídio culposo, a gente já puxa um pouco do direito penal, do direito processual penal, e quando a gente puxa agora para a questão de crimes consumados e tentados, a gente entra naquela aula de intercrimes que vocês tiveram lá lá no início de direito penal de vocês. Então, percebam como a matéria que vocês pegam, tudo que vocês estão estudando em constitucional, penal e processo penal, vocês vão levar para a vida de vocês. Vai ser algo que vocês vão passar a vida estudando, vai ser algo que vocês vão sempre estar sugando daquela matéria da Constituição, do Código Penal, para fazer a defesa dos clientes de vocês. Crime consumado, atentado. Pessoal, eu estou com um caso agora no governador Nunes Freire. Ainda não teve o júri lá, está com uma pauta muito cheia, nem faço ideia de quando é que eles vão marcar o júri dele, mas já está tudo preparado. O que acontece? Briga por causa de sinuca, depois saíram para o carro, meu cliente deu um corte. Deu um corte no cara, um corte com uma faca, né? Com um facão lá que ele chama. Então, o que acontece? Percebam só, desde a audiência, desde a instrução dele até chegar à pronúncia, a gente está trabalhando nisso. O promotor não pediu a perícia da faca. Eu paguei um perito por fora para ele analisar lá os exames, que o corte tinha sido longitudinal, ou seja, não foi um corte onde o cara finca a faca, ele podia ter feito isso. Segundo, a partir do momento que ele cortou o cara, que foi um corte longitudinal do pescoço, do peito, subindo pelo pescoço, o cara na mesma hora caiu, sentiu a dor, o sangue caindo. Ele podia ter continuado facilmente, o cara está ali no chão e tu dá 1, 2, 3 facadas, ceifar da vida do cara. E a gente procurou, durante toda a pronúncia, demonstrar pelas testemunhas, inclusive os policiais, cara, quando vocês chegaram, ele estava onde? Estava sentado do lado do corpo. Do corpo não, que o cara não morreu, né? Foi tentativa. As outras testemunhas, mas tinha alguém perto dele, alguém impediu de uma forma que ele não tivesse aquela desistência voluntariamente. Não, ninguém impediu. Ele estava lá, na mesma hora que ele viu que cortou o cara, ele parou, sentou do lado do cara. Então, perceba que eu trabalhei isso durante tudo, até chegar na pronúncia. Tentei de todo jeito que ele não fosse pronunciado, mas foi. Até porque, gente, esse é outro ponto de vocês. Quando vocês trabalharem com isso, não vai ser o caso de uma simulação da audiência de pronúncia de vocês agora. Mas a pronúncia, ela é muito, assim, não precisa de um elemento forte, não precisa de algo sólido. A pronúncia, para o cara ser pronunciado, basta um mínimo indício de autoria e materialidade naquele crime de homicídio. No caso, eu fiquei chateado, porque a gente queria desclassificar, cara, foi uma lesão corporal até aquele ponto, mas não houve a desclassificação. Vocês vão verificar que tem 2 formas de desclassificar. Na primeira, já pode desclassificar. O juiz ali na base, ele já pode optar pela desclassificação. O juiz lá de governador Nunes Freire, ele podia ter pegado e, cara, eu vou desclassificar esse crime aqui, não é tentativa de homicídio, o cara desistiu, não foi um fator alheio à vontade dele que impediu que ele continuasse um homicídio, então seria ali uma desistência do cara. Mas não entendeu dessa forma. Então, perceba que a gente trabalha desde a primeira fase. Pode passar, professor. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, pronto, já estava no outro slide. Desclassificação. Gente, às vezes a desclassificação é uma vitória para vocês no júri. Às vezes é uma vitória para vocês no próprio júri. Por exemplo, pode acontecer na pronúncia? Pode. Se eu desclassifiquei a desclassificação lá durante a audiência de pronúncia, aquele processo, basicamente, ele vai reiniciar tratando pelo crime, por exemplo, de lesão corporal. Se eu conseguir isso para o meu cliente, ele vai voltar aos trâmites e aí vai ser tratado como lesão corporal, para lá no final o juiz dar uma sentença para mim, porque o crime já foi desclassificado. Se o promotor não entrou com recurso cabível para o Tribunal de Justiça, vai manter a desclassificação. Eu já livrei meu cliente de uma tentativa de homicídio, que a pena é muito mais alta,
e o cara vai responder pela lesão corporal dele ali, bacana no juízo, para daqui a pouco ter uma sentença dele cumprida da forma que o juiz determinar. Beleza, maravilha. Mas no caso de vocês, pode acontecer, que é a única forma de acontecer, porque vocês não vão fazer simulação de pronúncia, essa desclassificação pode ser feita pelo tribunal do júri. E é uma vitória para vocês. Ou seja, tu sai de lá com o teu cliente condenado, sai, mas por outro crime. E já com a sentença dele exarada pelo presidente, que com certeza vai ser uma sentença mais baixa. E aí, perdeu? Tu acha que você vai para lá, para um cara sendo acusado, por exemplo, de uma tentativa de homicídio qualificado, como é o caso do meu cliente, por causa de uma briga de sinuca, e com a redução de pena lá do 14 do Código Penal, pelo crime de tentativa. Mas percebam que se eu chegar lá de lá, o conselho de sentença decidir desclassificar meu crime, cara, eu vou sair de lá muito feliz, pessoal. E aí, mas eu, pô, professor, mas seu cliente foi condenado, saiu de lá condenado, com uma pena para ser cumprida, um regime semiaberto. Eu vou sair de lá muito feliz. Eu vou entregar aquilo para o meu cliente. Cara, eu consegui derrubar o teu crime de homicídio. Eu consegui derrubar a tua pena em mais da metade. Se tu ia pegar 15, tu pegou 6, tu pegou 4, dependendo do crime, se for uma lesão muito grave, uma situação assim que possibilitou da pessoa ficar muito tempo lá sem conseguir, quando perdeu o membro, qualquer situação do tipo. Então, percebam, para mim, como advogado, é uma vitória. Para o promotor também pode ser. Ele pode, gente, por exemplo, tem audiências minhas aí, fugindo um pouco do tribunal do júri, que eu fui fazer uma audiência lá no presídio de Rosário, fiz lá de dentro, questão de Maria da Penha. Eu tive uma briga tão grande com o promotor e no final o juiz condenou meu cliente. Eu não queria para condenar, né, claro, porque no caso lá eu achei que não era caso de condenação, mas deu o alvará do meu cliente. Rapaz, teve tanta briga minha com esse promotor lá, discussão mesmo, séria, entendeu? A ponto do juiz, gente, acontece, vocês vão ter isso aí toda hora, ainda mais na área criminal. Eixe, eu discuto com o doutor Felipe, eu discuto com o doutor Kennedy, os promotores aqui a gente tem, e depois a gente está brincando, conversando, quando eu encontro às vezes nas comarcas, quando é audiência presencial, antes a gente está discutindo, mas na hora lá é meu trabalho e a gente vai com a faca nos dentes. Então, foi uma discussão feia, a ponto do juiz dizer, cara, peraí, vocês não vão parar ou a gente não vai continuar aqui a audiência. Porém, como eu falei, no final ele saiu com a condenação do meu cliente, eu saí com a alvará do meu cliente, que era o que o meu cliente queria. Gente, no direito, o pessoal quer a liberdade. Então, percebam, se vocês chegarem agora no tribunal do júri e o promotor ver que conseguiu uma condenação, ele vai sair de lá, cara, a gente fez nosso papel. Se vocês, como defesa, pô, meu cliente foi condenado, mas na hora que o juiz, vou lá, o juiz lá que vai ser o presidente do tribunal do júri, depois do conselho de sentença entregar se é caso de condenação, se eles vão acolher as qualificadoras, se eles vão desclassificar, o que eles vão fazer, ele vai dar uma sentença. E vocês, como vão ouvir o professor Mário, vão estudar dosimetria, para tentar de toda forma diminuir aquilo, ele pode dar uma sentença que vocês consigam o semiaberto para o cliente de vocês. E ele vai sair de lá condenado e vocês não podem chegar lá na hora, porque assim, a simulação do tribunal do júri tem muito isso, né? Acaba se formando ali, vira uma competição, entendeu? Até isso que eu falo assim com muito cuidado, porque vocês estão ali brigando para que aquele caso que vocês estão analisando chegue o mais beire, o mais perto possível da justiça. Não é que vocês queiram absolver quem cometeu um homicídio, que vocês não, vocês vão lutar, tanto o promotor, o pessoal que vocês vão aí usar como acusação, quem vai ser usado como defesa, quem vai ser usado como conselho de sentença, tem que ter essa noção. Vocês vão lutar para que aquele caso chegue o mais próximo possível da justiça. Vocês não vão perder esse cliente de vocês, for condenado, mas tiver uma pena que permita ele ir para outro regime. Vocês não vão poder ficar chateados se o cara for absolvido, por exemplo, e for o caso mesmo dele ser absolvido. Às vezes não porque fez ou porque não fez, mas pela inconsistência das provas. Gente, acontece muito. E às vezes é dolorido para a família. Essa outra parte que eu trago para vocês, no último tribunal foi muito bacana, né? Foi que eu estava aí com o Anderson, e o pessoal levando aqueles cartazes, né? Assassino, injúria, como ele tem que ser preso, morte para ele, não sei o que, aquela situação toda, e aquilo ali, gente, é a realidade, não é de todos os tribunais. Perceba, não é todo tribunal ali, são crimes normalmente com uma alta repercussão social. Vocês vão ver aqueles cartazes, gente fazendo passeata ali na frente, todo mundo de branco, a situação toda. Mas sempre vai ter na hora de um rito do tribunal do júri, na hora dali do tribunal do júri, pode não ter dessa forma, de uma forma muito ali, aquela família, aquela situação toda, pode não ter. Mas, gente, pode ter de uma forma que uma pessoa está lá. E eu, como advogado, eu digo isso para vocês, gera uma situação que tem que pensar, tem que ter no mínimo respeito, porque sempre vai ter uma mãe que perdeu o filho. É como eu falei, é a vida que a gente está tratando. Sempre vai ter um irmão que está ali, que o irmão foi morto. Sempre vai ter um primo, e às vezes o cara podia ser uma mala, mas ele morreu, gente. É filho daquela mulher, é filho daquele cara. Ele vai estar lá. Então, sempre vocês vão ter outra situação que eu peço para vocês, tenham respeito ali, mesmo numa simulação,
da forma como vão se referir a pessoa. Por exemplo, esse caso lá, foi uma tentativa de homicídio em Governador Nunes Freire. O cara era traficante, no outro dia o cara apareceu morto. Meu cliente fez a tentativa, segundo a decisão de pronúncia, é claro, e logo depois de 1, 2 semanas, o outro advogado me manda, cara, mataram a vítima. Aí eu liguei na mesma hora pro meu cliente, cara, foi alguém da tua família, né, porque ele ainda estava custodiado. Não estou sabendo disso, não sei o quê, mas era um cara já de uma situação. Não é por isso que no júri eu vou descer o cacete no cara. Eu posso até mencionar que ele respondia a outros crimes, que era uma pessoa que já tinha um histórico, mas sem desrespeitar, dizer que o cara era um bandido, por exemplo. Porque outra situação, gente, o júri é totalmente diferente nessa questão técnica. O júri, ele tem uma situação muito técnica para te tratar em cima da lei do que tu está pensando, mas é um júri, ele te permite com que tu use palavras, ele te permite com que tu faça encenações, com que tu te movimente, com que tu use da lei de uma questão mesmo de uma exibição, tu te use ali de gestos corporais que vão convencer, que vão passar segurança para aquele conselho de sentença. O cara não vai chegar na hora do júri lá todo encolhido, entendeu? É outra coisa que eu falo para vocês, eu já vi simulações do júri, onde o promotor e a defesa vão ficar sentados, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Caminhem pela sala, levantem, peguem a folha de vocês, sublinhem o que vocês vão dizer, tenham firmeza. Por mais que sejam colegas de vocês que vão estar ali no conselho de sentença, é uma simulação para a vida de vocês. Lá na frente vocês podem estar fazendo o júri. Caminhem pela sala, peguem o papel na mão, leiam, entendeu? Controlem o tom de voz de vocês, passem gestos corporais que demonstrem a segurança do que vocês estão falando. Subsidiem com as provas, citem as folhas do processo que estão essas provas. Isso passa segurança. Chegar um advogado lá, como já muitas vezes a gente vê por aí, cara mais acanhado, que está ali, senta, está falando ali sentado, vai fazer pergunta num tom, gente, não adianta. O conselho de sentença, perceba, eles não são advogados, juízes, promotores, que têm o conhecimento da lei, eles estão ouvindo o que vocês estão para falar. A linguagem de vocês tem que ser mais acessível, a forma de demonstrar aquilo tem que ser uma forma mais acessível. Então, assim, trazendo o que a gente está nos slides, a desclassificação é um ponto, gente, porque, como eu trouxe para vocês, pode ser uma vitória para a defesa de desclassificação, e pode ser uma questão de justiça para o promotor. Às vezes o promotor, raramente acontece, mas às vezes ele mesmo, cara, não vou fazer isso. Não é crime para isso, entendeu? Já aconteceu comigo, uma vez ou outra na vida, é muito difícil, né? Muitas vezes os caras querem cair de pau mesmo e deixar que o juiz decida. Mas acontece do promotor, cara, isso aqui não é crime de tentativa de homicídio. Isso aqui não é, por exemplo, um tráfico de drogas, como é meu caso, fugindo um pouco do júri, mas não é tráfico de drogas, cara. Realmente a quantidade aqui não vai caracterizar. Vamos pedir realmente o benefício lá do parágrafo 4º, vamos pedir uma posse para consumo, mas não dá para condenar esse cara. Por quê? Porque a pena é alta. Tráfico de droga, gente, é de 5 a 15. Então, às vezes, sábado agora, eu estava ali, tudo, aí eu fui assistir meu jogo, aí meu time perdeu no sábado e tudo, aí eu tô ali e tudo já, o cara liga, não, porque fui preso, tava com 21 pinos de cocaína no bolso. Aí, cara, assim, 21 pinos de cocaína, cara, desse jeito é complicado, não dá para configurar um consumo, mas você imagina, o cara desse pegar de 5 a 15, porque ele já não era réu primário, ele já não podia ir, ele não faz parte de facção, mas já não era réu primário, então ele já não caberia, né, o benefício do parágrafo 4º. Tu vê um cara desse responder de 5 a 15 anos, por causa de 21 pinos de cocaína, do mesmo jeito que clientes meus respondem por causa de 40 quilos, sem mentira nenhuma, o cara vai pegar os mesmos 5 a 15 anos. Então, vocês percebam que é uma situação que, às vezes, o próprio promotor, cara, peraí, eu vou desclassificar isso aqui, vou diminuir. Homicídio é a mesma coisa. É como eu falei, às vezes acontece casos como esse. O cara foi lá, meu cliente, graças a Deus, que a gente teve vitória, mas podia ser que eles apertassem, não, mas continua sendo um motivo fútil. A agressão que fez em cima do teu filho, o padrasto estava ali, ele também tem um poder de autoridade, como o promotor quis dizer. O cara tinha um poder de autoridade porque era padrasto do menino há não sei quanto tempo, desde que o menino tinha 3 anos, aquela situação toda, então perceba. Tentem trazer o júri como uma situação para cada um de vocês. Gente, eu não sei o que eu faria, por exemplo, se um filho meu tivesse um padrasto e fosse agredido. Eu chegasse em casa, buscar meu filho, olhar meu filho todo roxo, Mário, eu não sei o que eu faria. Muitos de vocês, assim, também vão pensar a mesma coisa. Quem é pai, sabe. Entendeu? Quem não é pai ainda, cara, minha mãe. Chegar em casa, ver tua mãe toda, sabe, esculachada, bater, o cara, às vezes tu toma uma reação, dependendo do teu estado de ânimo numa situação, que vai ali, e aí, vai ser um motivo fútil. Então, percebam que o júri, como o professor Anderson falou, ele é técnico, sim. Ele está tudo ali em cima da lei, mas ele é muito estratégico. É como eu falei para vocês, às vezes uma desclassificação pode ser uma vitória, pode até passar, professor, por favor. E aí entra aquilo que a gente trouxe aqui, a gente vai passar rápido isso daqui,
Até porque hoje é para ser de uma forma bem mais objetiva, mas para trazer para vocês, como eu falei, questões práticas. As questões teóricas mais profundas, e, pô, vocês tiveram, como eu falei, com o professor Brilhante, professor Anderson, com a professora Nena. Eu estou trazendo para vocês, qual é a intenção, gente? É preparação para vocês, é entender que o simulado de vocês é para a vida de vocês, é entender que, por mais que vocês achem que falta muito tempo, não falta muito tempo, é assim, ó, é rápido. Vocês vão estar formando rápido que eu estou encontrando vocês, e entender, se prepararem de todas as formas, desde gestos corporais, como eu falei, eu não quero, por favor, se eu puder acompanhar o tribunal, espero poder acompanhar, mas eu quero ver vocês andando, eu quero ver vocês falando firmes, eu quero ver vocês com domínio de tudo aquilo que vocês estão passando. Por favor, gente, não levem esse trabalho só como uma questão de nota do professor Anderson, da professora Nena e aprovação. Tentem incorporar, porque isso daí é o início da vida de vocês. Vocês daqui a pouco, esqueçam o tribunal do júri, daqui a pouco vocês vão estar fazendo sustentação oral. Professor, eu vou fazer, por exemplo, um habeas corpus, eu vou fazer sustentação oral. Daqui a pouco vocês vão estar, quem quiser, né? Eu prefiro fazer porque a chance do meu cliente é maior. E vocês vão lá num púlpito, de frente para 3 desembargadores, defender o que vocês estão pedindo no habeas corpus. Entrei com apelação, vou fazer sustentação oral. Então, percebam que a forma de eu falar, a forma de se manifestar, os gestos que eu vou utilizar, eu não posso passar em segurança. Como acusação, como defesa, pelo amor de Deus, não vão desrespeitar, claro, a vítima, ou desrespeitar o colega, porque às vezes o pessoal se empolga, né? Aquela discussão toda. Mas com todo respeito, mas sejam firmes, sejam coerentes, tenham domínio das provas que está ali. Se está o depoimento que vocês querem bater em cima, sublinhem, risquem, gravem a folha. Eu, quando eu vou fazer qualquer tipo de jura, qualquer tipo de situação de julgamento, eu sei a folha. Eu sei a folha do processo que está ali, às vezes de pós-salteado. Às vezes eu estudo tanto numa madrugada para fazer audiência de manhã, que eu sei a folha do processo que está o cara, o depoimento que está na folha 102 de 222 folhas do inquérito policial. Porque é domínio. Isso aí mostra a segurança do que eu estou fazendo. Então, esse procedimento bifásico pode até passar antes. Aquilo que eu falei para vocês é uma situação de entender que são 2 fases. A primeira fase, na prática, vai ser muito importante. O simulado de vocês já vai começar na segunda, tudo bem, é o normal, mas peguem todos os elementos que vocês têm. Gente, se vocês botaram de uma forma fictícia perícia da arma de fogo, peguem a perícia da arma de fogo. Se vocês pegaram de uma forma fictícia os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação, sublinhem cada ponto, atrelem isso à jurisprudência e ao Código Penal e Processual Penal, desde as preliminares. Se essa arma de fogo teve uma cadeia de custódia correta dela, se ela foi pega da forma correta, se foi manuseada pela perícia, se o órgão que fez a perícia é o órgão correto, isso aí vocês vão bater da mesma forma, em questão de preliminares. Em questão de testemunho e depoimento, batam-se em cima. Às vezes, o cara está ali, mas ele viu, por exemplo, ele viu. Gente, faz diferença para mim se o crime foi de noite ou foi de dia. Às vezes o cara disse que viu, meu irmão, que horas esse crime aqui, aí tu vai ver, olha só como é que funciona. Tu vê lá no auto do inquérito policial, tá lá no auto da prisão, em flagrante do cara, que um homicídio aconteceu 9 horas da noite. Sabe o que é que eu já fiz a ponto de fazer? Não só em crimes de homicídio, eu pego o meu carro e eu vou lá na rua. Porque aí tu vê, cara, esse poste aqui, pô, não tem nem poste nessa rua aqui, o poste está mais distante da casa do cara. Como é que passou uma testemunha e conseguiu ver 9 horas da noite? Às vezes o cara é testemunha que diz que estava passando no carro. Aí, pô, tu conseguiu, numa velocidade, por mais que mínima, de um carro, passar e olhar aquele cara na noite. Às vezes no terraço da casa dele, numa rua que não tinha iluminação. Aí tu já consegue, por meio de testemunha, demonstrar que aquela rua, no período do crime, não tinha iluminação. Acontece, gente. Eu já fui para Viana daqui, claro, cliente pagando a diligência, para tirar foto do carro do cara lá dentro da garagem do Detran de lá, para demonstrar que o fumê do carro do cara era escuro, que não tinha como ele identificar, que o fumê que foi apreendido, os caras disseram que tinha visto uma mulher no carro e não viu, porque não tinha como ver com aquele fumê. Então, percebam, esses são pontos mínimos. Vocês, como advogado criminalista, como acusação, são pontos mínimos que vocês vão puxar. Eu estou no caso agora, por exemplo, que realmente plantaram muita droga para o meu cliente, só que qual foi o erro deles? Plantaram muita droga. O cara, aí eu fui perguntando e o promotor se chateando comigo. Pô, mas tinham quantos carros na casa do cara? Não, mas isso não tem nada a ver, o promotor se metendo. Doutor, é minha vez de falar. Tinham quantas motos? Tinham quantas televisões na casa do cara? Não, era uma casa, as testemunhas entregando tudo que eu queria. Era uma casa muito simples, não tinha carro, era de chão de terra lá na frente e tudo. Pra quê, professor? Que se eu perguntava isso, pô, se o cara foi apreendido aqui com não sei quantos quilos de droga, esse cara era para ser um chefe do tráfico aqui, o cara não tinha um carro.
O cara não tinha uma bicicleta, não tinha uma moto. Então, percebam que são detalhes que vocês vão verificar durante todas essas provas que estão juntadas aí para vocês, para trabalhar no júri. Então, de tudo que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, gente, preocupem-se com a forma corporal de vocês no dia, vão arrumados. Se forem usar a beca lá, se conseguirem, melhor ainda. Caminhem pelo palco de vocês, ali é o palco de vocês, é a hora da defesa e acusação trabalhar, ali é o momento mágico de vocês. Vocês estão se formando, eu, pelo menos, eu queria isso para a minha vida. Eu nunca me formei para ficar atrás de um computador peticionando, não. Sempre gostei do embate, da audiência, de fazer sustentação, de ir para cima. Então, assim, tenham isso na cabeça de vocês. A preparação, isso aqui vocês já tiveram com o professor Anderson. Então, assim, desde aquele início aqui, pode passar, professor, que ainda é na pronúncia, ali vai ter os 8 testemunhos de defesa, ou de acusação, vai ter uma audiência de instrução, como vocês vão ter em outros processos de vocês. Percebam que isso também é muito importante, porque vocês vão trabalhar em outros processos, e vai ter resposta à acusação, audiência de instrução, recebimento da denúncia. Pode passar, professor. E aí, dessa primeira fase, gente, como eu falei, já sai a absolvição do cara, pode ser a desclassificação já pelo juiz, para ele poder voltar a ser julgado por tudo. A pronúncia é em pronúncia. São as situações que a gente pode ter. Pronunciando o réu, esses autos, vocês viram já de uma forma teórica, são enviados ao presidente do Tribunal do Júri. O Ministério Público tem defensor, tem 5 dias para apresentar o rol de testemunhas aí, gente, no plenário. Vocês apresentaram as testemunhas lá na pronúncia. Agora são do plenário, que vocês já vão ter, provavelmente, no papel de vocês, quem são as testemunhas de defesa e acusação. Vocês vão verificar cada palavra que aquela pessoa diz, cada horário, a data. Gente, cada detalhe faz diferença. Outro dia eu consegui absolver um cliente, porque ele bateu, tinha sido acusado, ele não bateu, ele tinha sido acusado de bater na esposa, ele, por ele mesmo, não, eu vou ficar aqui esperando. E eu perguntei para um dos policiais condutores, eu olhei lá no horário, cara, quanto tempo vocês demoraram para chegar na casa dele? Ah, doutor, de lá da cidade operária, da Decops, né, da cidade operária, até a casa do cara, dava 20 minutos mais ou menos, né, que era a Vila Cidade Olímpica, um bairro desses ali da proximidade. E aí eu peguei e usei isso nas minhas alegações finais, excelência, em 20 minutos esse cara podia ter se evadido. Se ele esperou, é justamente porque ele não fez, porque ele não bateu, porque ele não teve nenhuma situação de agressão. Senão ele podia ter se evadido, simplesmente acabou. Então percebam que os detalhes fazem a diferença numa defesa criminal, gente. Em todas as outras áreas fazem, mas na criminal é mais ainda. Um detalhezinho pode direcionar para derrubar uma acusação ou para derrubar uma defesa também. Um detalhezinho pode derrubar uma defesa. Tu falar para o teu cliente falar uma besteira e ele pega lá e fala, e depois te quebrar porque tu não pensou que aquilo dali podia prejudicá-lo. Então, tenham consciência disso. Pode passar, Ana. E aí, sim, gente, isso daqui são mais questões para vocês terem ciência. Esses slides vão ficar com o professor Anderson, ele vai disponibilizar para vocês, mas é interessante isso daqui, porque, primeiro, o júri é obrigatório. Professor, assim como a questão lá de ser convocado como mesário, como você, então, a questão do voto, daquela situação toda, sim, ele é um alistamento, cidadãos maiores de 18 anos, de notória idoneidade, já começa por aí, é um termo subjetivo, mas o júri, eles não vão chamar outras pessoas que já responderam processos criminais, outras pessoas que têm qualquer tipo de situação, até porque esse conselho, gente, ele vai iniciar ali, vão ser sorteados 25 para no final ficar 7. Então, eles têm vários tipos de triagem, e no de você já vai estar lá pronto. Mas é interessante essas situações aqui, que tem as proporcionalidades, né, de 800 a 1.500 jurados na comarca de mais de 1 milhão de habitantes, como é o caso aqui de São Luís, de 300 a 700 na comarca de mais de 100 mil, e de 80 a 400 na comarca da população menor, ou seja, sempre vai ter alistamento daquelas pessoas que podem ser juradas, e elas podem ser convocadas a qualquer momento para responder, para poder fazer parte do conselho de sentença. Pode passar, Ana. E aí vai ter o sorteio dos jurados, como eu falei para vossas excelências, vão ser lá os 25 jurados convocados para a reunião, e depois até ser formado o conselho de sentença. Pode passar, Ana. São as questões mais técnicas que vocês passaram. E aí, por que eu vou parar um pouquinho aqui, gente? Vocês têm que entender. Da mesma forma que vocês vão ter que saber ler o júri de vocês, o pessoal que está lá, se são senhoras, se são para poder fazer a forma de abordagem de vocês, se é um júri formado por maiores mulheres, vocês vão ter que demonstrar mais empatia com o feminino. Se é um júri também com pessoas, com homens de uma certa idade, de outra, vocês vão falar de uma forma. Então, vocês vão ter que administrar isso, sempre com muito respeito, principalmente com a vítima, com a família que está ali sofrendo, porque vocês são advogados hoje, daqui a pouco a gente não sabe, pode ser, Deus livre,
alguém próximo da gente, então a gente sempre tem a consciência disso. E por que eu paro no juramento? Porque tem um juramento. Os jurados que estão ali, eles prestam um compromisso. Então, vocês têm que convencer eles de prestarem esse compromisso, vocês têm que trabalhar esse compromisso em cima deles. Vocês não podem deixar eles livres para julgarem da forma como eles bem acharem, sem analisarem o que eles estão ali, porque o cara ele já chega, gente, todo mundo já tem uma inclinação, não adianta. Todo mundo tem sua inclinação política, religiosa, sua forma de pensar, todo mundo já tem sua inclinação. Tem uns que já vão lá prontos para condenar. Então, muitas vezes, é bom, e na maioria das vezes, prontos para condenar. É muito difícil. Opa, alguém quis falar? Não? Não sei. Então, é muito difícil, a maioria das vezes, a maioria dos jurados, ele já vai estar lá inclinado. Isso é uma questão que é um pouco injusta com o advogado. Porque no júri, gente, entendam só, o júri já está ali, a gente vive como a gente chama, no direito penal vingativo. A sociedade, ela tende a achar que a gente tem uma questão de vingança, entendeu? O cara foi ali acusado de cometer um crime, ele vai ter, ele já voltado para a condenação. A gente tem uma situação dessa forma, voltado para tender a uma condenação. Então, o papel do advogado é justamente começar a quebrar aquilo dali. A maioria vai chegar ali já inclinada a condenar. A não ser como é um caso, por exemplo, desse lá, são dois casos que a inclinação é um pouco diferente, mas aí já vai de situações diferentes. Na justiça militar, normalmente os homicídios que são julgados pela justiça militar, eles têm uma inclinação já para a defesa, porque a gente está tratando de um agente público, querendo ou não é alguém que se arrisca ali, que não ganha aquele salário mais alto e está ali todo dia no embate de frente, fazendo toda aquela situação em prol da comunidade, e às vezes acontece dele estar ali numa situação de trabalho, ou às vezes não, exacerbou um pouco, mas aí a tendência já é para ter uma outra visão, cara, já olha com outros olhos. Mas, de uma forma geral, no tribunal do júri, a inclinação é para condenação. Então, muitas vezes, eu lembro do conselho de sentença, do juramento que eles fizeram, para que eles analisem, que eles se atenham às provas que estão sendo apresentadas nos autos, para não chegar lá, não, vou condenar de todo jeito. Pô, mas aqui está dizendo, cara, a câmera nem mostrou o cara, a testemunha não disse com certeza se era o cara, disse que estava escuro. A arma do crime não foi periciada, e mesmo assim o conselho de sentença tendendo a condenar. Então, percebam que isso aí é o domínio de vocês. Vocês têm que mostrar segurança no que vocês estão falando, de uma forma de linguagem, de uma forma corporal, uma linguagem acessível. Não vão chegar no tribunal do júri, cheio de juridiquês, disso, aquilo, outro, porque eles não vão nem entender. Vão achar que está embromando. Entendeu? Puxem mesmo para a questão mesmo, às vezes, da feira. Às vezes, do pastel que o cara come. Às vezes, que o cara era isso, aquilo, outro. Entendeu? Tentem, às vezes, por exemplo, o júri te permite, esse cara que é meu cliente lá, eu estou preparando a defesa dele, ele era um cara que era vereador, ajudou muita gente lá com cesta básica, com isso, aquilo, outro, e para o interior faz diferença. Então, já tenham a isso, e pode passar, anos. Eu passei a questão do juramento, parei só um pouquinho por causa disso. E aí vão ter os ritos, pessoal, das declarações do ofendido, vão ouvir a testemunha de acusação, depois vão ouvir o acusado. Outra coisa, até para uma questão de simulação mesmo, mas na prática vocês vão fazer isso. Tenham estrita conversa com o acusado. Quem for a defesa, instrua quem está lá, instruam para o interrogatório do acusado. Muitas vezes, gente, a defesa vai embora porque o acusado fala uma coisa que não tem que falar. Se porta de um jeito que não tem que portar. Às vezes, vocês perdem, tu está com toda uma parte técnica formulada, feita, tudo estruturado para que aquele cara seja absolvido. O cara vai lá e senta no júri e ele começa a rir. Um cara que está sendo acusado, cara, eu já passei muita raiva com isso, gente. Não só em júri, mas em audiência. Pô, o cara cometeu um crime grave, o cara senta lá e vai rir, cara. Eu já tive, por exemplo, casos que o cara tá ali no meio da audiência, o cara faz o sinal da facção dele, pô, numa audiência não de júri, mas numa audiência normal. Tá ali te matando, passa a madrugada, eu até falei para ele, pô, tu tá me desrespeitando. Passa a madrugada aqui, estudando teu processo, fazendo pergunta, pô, porque eu estudo, eu vou lá, cada depoimento, cada mínimo detalhe para fazer. Aí o cara vai chegar na frente do juiz, fazer o símbolo de facção tal, pô, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, a mesma situação. Tenham essa conversa com o acusado que vai estar lá representando vocês, na prática, mais ainda, mas no júri também. Mantenham conversa, a forma do acusado, da pessoa que está sendo acusada, se portar faz diferença. Claro que é como eu falei, gente, é totalmente diferente, porque vocês são amigos, estão ali entre vocês, e é um júri simulado muito importante, mas na prática não tem ninguém conhecido. Tem que direcionar, cara, para o teu cliente, no caso, se você é advogado, se mantenha ali firme, sério, entendeu? Responda de uma forma firme, mostrando segurança, demonstrando segurança também, entendeu? Mostrando respeito com a pessoa que está sendo, porra, é crime contra a vida, gente.
Tem que demonstrar um mínimo de respeito com alguém que pegou uma facada e quase morreu, ou com alguém que morreu e a família está lá assistindo. Entendeu? Então, já tem essa inclinação para condenação. Tu ainda vai deixar o cara ser desrespeitoso? Tu ainda vai, como advogado, ser desrespeitoso? Então, percebam que tudo faz diferença. Quem for da defesa, converse com o acusado, e quem for da acusação, tente desestabilizar o acusado no interrogatório, porque é assim que funciona. O pessoal tenta desestabilizar o meu cliente de todo jeito. E aí, claro, eu, como defesa, eu vou estar ali para dizer pela ordem. Gente, se eu não tenho medo, vai acontecer na vida de vocês. Por isso que vocês têm que conhecer o processo todo. Imaginem só, vocês estão com o processo todo, o promotor aí simulado, puxa um caso que não está em nenhuma daquelas folhas que vocês receberam. Ah, professor, mas aquelas folhas não são os autos. Para vocês, são os autos. Tudo que vocês têm são esses autos, que estão tá o depoimento, as provas e tudo. Epa, isso aqui não está não, excelência, pela ordem. O promotor está falando de algo que não está aqui nos autos. Está falando de uma possibilidade. Às vezes, pessoal, o cara, ainda mais assim, não é muito experiente, o cara faz um juízo de valor. Na minha opinião, eu achei estranheza. Outro dia eu estava, o promotor não me demonstrou estranheza. Doutor, você não está aqui para analisar a estranheza sua. A gente está aqui para saber aos fatos e ao direito. Como é que ele demonstrou estranheza? Não tem que lhe demonstrar estranheza, não. Aqui o juiz é quem vai fazer o juiz. Então percebam que tudo faz diferença. Eu fui agora, outra situação, o cliente meu foi preso com arma de fogo, mas eles investigados porque eles seriam de uma organização criminosa lá de São Paulo, vindo para cá. Eu dizendo, mas espera aí, vocês estão investigando aqui, posse regular de arma de fogo. Vocês acham que o cara faz parte da facção tal, o grupo aqui que foi preso? Vocês vão mandar para lá uma investigação para a SEC, Senarc, fazer, e lá eles fazem. Aqui é arma de fogo e acabou. Então, vocês têm que ter noção do direito de vocês, como advogados, das suas prerrogativas e do direito de vocês. Pode passar, Ana. Pode passar, Ana. São as questões técnicas, tu já passou isso daqui com eles, né? E vai ficar lá para vocês? Pronto. Aí vai ter os quesitos, gente, que é como eu falei para vocês, aqui de uma forma estratégica, não se perde nem ganha júri. Claro que a sensação de ganhar quando tu absolve um cliente é de vitória, beleza. Claro que a sensação do Ministério Público, quando ele consegue condenar, ainda mais em caso de repercussão, como no caso lá da Suzane Bornstoff, do goleiro Bruno, situações como essa, ele está ali, a sociedade, é uma vitória para ele, uma condenação no patamar alto. A sociedade tem esse mínimo noção de tudo. Mas percebam que esses aqui são os quesitos que vão para o conselho de sentença, gente. Materialidade do fato, teve a morte, tem laudo, o corpo foi encontrado, tem o exame da arma de fogo, tem perícia de balística, tem o exame de eficiência da arma que foi apreendida, isso tudo é materialidade. Autoria e participação, tem imagem da câmera de segurança, as testemunhas conseguem, de uma forma clara e objetiva, afirmar que foi o teu cliente ou que foi a pessoa que está sendo acusada. O acusado deve ser absolvido, porque essas provas não são fortes contra ele. Tem alguma causa de diminuição de pena, gente? Pode ter, por exemplo, como eu falei, eu agi com uma estrita violenta emoção. E aí, se eu conseguir demonstrar isso, eu diminuo a pena do meu cliente, pode significar uma sentença para ele que permita um regime mais brando. Existe a qualificadora, que é outra situação. Cara, se tu sabe que teu cliente matou, que ele vai ser condenado, pelo menos tenta tirar a qualificadora dele, que pode ser uma grande vitória para ti. Pode transformar um homicídio qualificado num homicídio simples. Então, percebam que todas essas diferenças, essas são as estratégias que vocês vão usar. E a resposta para tudo isso daqui que vocês estão vendo na tela vai estar nos autos. Vai estar nesses papéis que vocês pegaram. Eu quero que vocês estudem de cabo a rabo, cada linha por linha, para vocês, de uma forma segura, concisa, coesa, conseguirem demonstrar para aquele conselho de sentença, por mais que sejam conhecidos de vocês, que vocês estão certos. Entendeu? Essa que é a grande questão. Pode passar, Ana. Pode passar, Ana. As questões técnicas, pessoal, pode passando, viu? Acho que é mais isso, mano. Pronto, mais uma observação, gente. A gente tem a questão do princípio da presunção de inocência, cada vez mais está sendo tá sendo mais maleável. A gente tinha uma situação mais firme, que a pessoa tinha que ser condenada à prisão só depois do trânsito em julgado, mas a prisão preventiva hoje são intermináveis, são prisões já que realmente são início do cumprimento da pena, não tem jeito, é o que tem acontecido hoje. Várias pessoas aí têm demonstram situações que não eram para estar em preventiva, mas ficam, e a gente lá com aquela lotação, a situação toda, mas enfim. E hoje os condenados para o júri, eles podem ser presos imediatamente. Uma decisão do STF é recente, mas eles podem, ali se tiver uma pena já do regime fechado, uma pena mais alta, ele tiver ali um requisito que o juiz entenda que ele tem que estar preso, iniciar o cumprimento, ele pode ser preso imediatamente. Pode passar, Ana. Pode passar, Ana. São as questões técnicas já que vocês passaram, né?
Ah, tá, isso aí é da outra situação antes. É lá é da outra que a gente teve, viu? Então, assim, pessoal, por fim, claro, assim, primeiro agradeço ao professor Anderson. Professor Anderson, assim, você não tem noção, é uma figura muito importante na minha vida, assim, como amigo, mas como alguém ali que sempre tentou abrir portas, sempre tentou ser parceiro ali. A gente tem uma relação muito boa. Então, assim, aproveitem esse monstro que vocês estão aí, aproveitem a professora Nena, suguem tudo que vocês puderem sugar deles, porque, gente, é rápido, vocês daqui a pouco estão formados, vocês precisam dessa bagagem, vocês estão investindo na faculdade de vocês, é um investimento, vocês estão investindo não só o dinheiro de vocês, vocês estão investindo tempo. Vocês podiam estar aqui agora assistindo a novela das sete, comendo uma pizza com a família de vocês, podiam estar aqui agora saindo para tomar uma cervejinha, para fazer qualquer coisa, podiam estar indo para a igreja, podiam estar fazendo qualquer coisa, vocês estão aqui na frente do computador, assistindo uma aula, tentando adquirir conhecimento, tentando adquirir questões que lá na frente vocês vão receber os bônus pelo esse investimento que vocês estão fazendo. Então, aproveitem, suguem o professor Anderson mesmo, a professora Nena, em tudo que vocês puderem. Hoje, a intenção minha, como vocês tiveram toda a parte teórica, era mais questão de prática, questão comportamental, questões de ter noção do que é o direito penal, do que está esperando vocês quem for atuar, claro, na criminal, quem for julgar, quem for atuar de uma forma geral, quem for de vocês deve ser delegado, juiz, promotor. Então, eu espero ter contribuído para vocês. Quem tiver algum questionamento, pergunta, mas se atenham ao que eu falei para vocês, não só pelo júri simulado, mas a vida de vocês, gente, vocês vão precisar saber se portar. O professor Anderson sabe, às vezes o pessoal até brincava lá na faculdade, pô, toda vez aí ia para a faculdade de terno. Mas é porque, gente, por exemplo, de manhã eu já acordava e botava o terno. Ah, mas eu já me preparo para sair para ir comprar pão. Pô, professor, mas se eu vai ali, às vezes já com todo de social, por quê? Porque a moça da padaria, ela já sabe que eu sou advogado. A minha imagem de advogado, ela fica aqui fixada para todo mundo. Cara, ele é advogado. Ele trabalha, aquele cara ali, a gente olha dessa forma. Então, a imagem de vocês... Ô, Vinícius, pode falar. Vinícius? Professor, uma Oi. pergunta. Eu faço parte da promotoria aqui do nosso júri simulado, né? Pronto. E de saber do senhor o que é que o senhor acha, ou na sua visão aí como especialista, o que é que descredibiliza um promotor diante das testemunhas, diante do júri, na verdade, na hora da sustentação oral? Excelente pergunta, Vinícius. Vinícius, assim como eu falei para a defesa, para a acusação, a forma de vocês falarem, de se portarem, é um ponto disso. É o ponto inicial. Claro, vocês estarem bem portados, seguros, até a expressão corporal de vocês estarem ali, o tronco ereto, a situação toda, assim, a forma de falar, gesticulando, beleza. Mas a promotoria, Vinícius, ela tem uma situação que é assim, que é o ônus de ser promotor, que é, inclusive, o nome, é o ônus da prova. O promotor, ele tem um ônus da prova. Normalmente, Vinícius, no júri, ele tem aquele ônus desde a pronúncia, que é como eu falei para vocês, o promotor, no meu caso, de governador Nunes Freire, ele vacilou muito, entendeu? Claro, a gente não vai citar nome e tudo, e também eu vou dizer para vocês que é diferente. Eu tenho um caso que eu me debruço sobre aquele caso, estou ganhando dinheiro para aquele caso. Aquele promotor lá, ele está com 1.000 casos, e promotor do interior, ele faz desde júri até reintegração de posse, até, rapaz, é tudo. O cara está ali para responder tudo. Então, respondendo a tua pergunta, Vinícius, o promotor, vocês da acusação têm que ter a noção que vocês têm um ônus da prova. Vocês, às vezes, o cara pode sair absolvido porque vocês não souberam se debruçar, em cima da prova. Deixa eu só avisar aqui que eu estou em aula. Perdão, rapidinho, hein? Então, vocês, a acusação tem que ter ciência disso. Primeiro, saber se tudo que está ali, Vinícius, lá nos autos, e ali são os autos, tudo que vocês receberam do professor Anderson, com as testemunhas, os laudos, a descrição fática do que aconteceu, tudo que tiver ali são os autos. Então, primeiro, o promotor tem que ter alto domínio daquilo ali, um amplo domínio. Se fosse, claro, na prática, na vida real, ótimo, né? É vida real, mas não fosse uma situação fictícia. Mas aí, claro, eu ia te dizer, Vinícius, tu como promotor tem que preparar tudo desde a pronúncia, cara. Não deixa ir para um júri sem uma perícia na faca, por exemplo, como o cara deixou comigo. Ele até se chateou comigo. O promotor disse que eu estava agindo com ânimo jocante, que eu estava fazendo piada, mas não é. Eu falei, doutor, se esse cara jogou, se essa faca caiu, o cara matou uma galinha, jogou a faca por cima da cerca, caiu do lado do meu cliente, eu não vou saber se o sangue é da vítima. Se tinha digital do meu cliente, não tinha aquilo, o ônus é seu, o senhor que tinha que ter pedido a perícia na faca, e não pediu. Então, Vinícius, respondendo a tua pergunta, a mesma base da defesa.
No caso do júri simulado, vocês têm que ter na ponta da língua cada depoimento e firmeza, entendeu, Vinícius? Porque isso aí desqualifica. Se tu usar de uma prova que não tem nos autos, cara, a tua credibilidade vai lá para baixo. O júri, o conselho de sentença já para aí, o cara tá falando de algo que não tá nem aqui, entendeu? Então, assim, se atém ao que tem nos autos e tem total segurança para falar, entendeu, Vinícius? Pega como se fosse tua vida mesmo, estuda mesmo o caso, o depoimento, sem precisar ler na hora, o depoimento do seu José diz que no momento ele estava ali, não sei onde, ele viu, sem sombra de dúvidas, que era o cara que estava com a arma na mão. É uma coisa, entendeu, Vinícius? Certinho? Perfeito, entendi. Entendi, certinho. Obrigado. Mais algum questionamento, pessoal? Tudo tranquilo? Pessoal, Mário, antes, desculpa te interromper, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela tua disponibilidade, por esta aula aí, aula prática, inclusive, para a gente. A gente vai abrir, tá? Mas para algumas perguntas, acho que da professora Nena também tem, acredito, algumas perguntas aí para fazerem. Bem breve, por favor, para a gente não tomar mais muito tempo do professor Mário. Mas, professora Nena, inclusive, se quiser se manifestar, dar alguma palavra com relação ao nosso amigo querido aqui, por favor, fique à vontade. Boa noite, doutor Mário. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Eu tenho aqui alguns alunos, a gente ainda não teve essa cadeira de tribunal de júri, do procedimento, que a nossa turma é de Direito Penal 2, ainda é a parte geral. Inclusive, a gente está vendo a dosimetria da pena, gostei da fala, que é muito importante, ali a gente consegue reduzir, né? A pena que foi estipulada, a condenatória do nosso cliente, e é importante que eles ouviram a importância, todo mundo calculando pena lá na sala, já estão expert. Não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta, mas eu achei enriquecedor toda a sua fala, principalmente para que eles tenham essa vivência prática que o senhor conseguiu passar através da sua fala, e principalmente técnica através dos slides, né? Então, a gente misturou aqui, mesclou tanto a parte teórica como a parte prática, que é o principal, para que eles sintam essa emoção, sintam na hora do júri, percebam, na verdade, na hora do júri, quanto que eles têm que avançar, quanto que eles precisam recuar, né? Que a gente, na audiência, a gente consegue perceber quanto que a gente consegue levar mais aquela audiência em diante, e a gente sabe a hora de encerrar, né? Até para não prejudicar o cliente, principalmente quando ele é réu no procedimento. De toda forma, eu queria saber se alguém da minha sala, estou vendo aqui a Thaline, seu Queiroz, se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém ficou com alguma dúvida. A nossa sala está com a defesa. O réu também é da nossa sala, a gente já tem as testemunhas, inclusive eu já consegui alguns alunos de outras turmas para ser mais, assim, fidedigno à questão dos jurados, eu já consegui uns 6, Anderson. Viu que aí já são pessoas que não estão ali envolvidas, vão ter um olhar, eu acho que até mais imparcial para poder participar como jurados. Até comentei, Nina, aproveitando esse momento, viu, Mário? Inclusive, você está convidado, tá? Não só para participar, continuar conosco. A professora Nena também tem uma convidada especial, a doutora Vanessa, também vai direcionar a turma dela, que fica com a defesa para isso. Você fica convidado para estar conosco, para direcionar a gente para a acusação desde já. Mas, Nena, eu falei com o professor Alan, que é o nosso coordenador, viu, Mário? E aí ele disponibilizou também para que os calouros, foi até uma ideia de um integrante da nossa turma, para que os calouros eles participem aí ativamente como se fossem os jurados mesmo. Então, até para preservar essa imparcialidade. Eles estão com gás ali, então a gente faria ali o sorteio entre eles, e aí eles continuariam com a composição do nosso júri. Acho uma excelente ideia para a gente conseguir um pouco mais de imparcialidade isso. O que passa? Perfeito. Pode ser? Pronto. Tem alguém botando aqui no chat, que ela, boa noite, sou a Lina, aluna da professora Nena, não tenho nada a acrescentar, só agradecer pela última aula. Ela gostou da sua aula, aprendeu bastante com tudo que foi repassado hoje aqui, nessa palestra. Ela está agradecendo. Bom. Pois, Anderson, para mim, assim, cara, é satisfatório. Perdão, professor, eu interrompi, não? Não, já tinha finalizado. Pois, gente, eu agradeço demais, assim, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês têm meu acesso direto com o professor Anderson. Tem página no Instagram também, quem tiver dúvida. Tem vídeo lá de penal também. Então, assim, fiquem tranquilos. E eu vou estar aqui disponível, viu?
Mano, te agradeço, professora Nena, agradeço vocês. E a gente tá junto, viu? Bora lá, Rocha lá, eu Eu quero que ver. agradeço, meu amigo. Tá? Muito obrigado. Eu acredito que tenha sido muito proveitoso para todo mundo, para as duas turmas. Depois eu mando para ti, Nena, que eu gravei aqui, o link no YouTube, para os meninos que não conseguiram prestigiar, depois poderem assistir, tá? Então, muito obrigado, Mário. Sempre muito, muito enriquecedor a tua Tá fala. bom. E seja bem-vindo novamente à nossa faculdade de Anhanguera. Você vai ser chamado, você vai ser convocado, viu? Para nos Então, ajudar. O nosso júri, né? ele está marcado para o dia 13, não é isso, Nena? Isso, 13 de novembro? 13 é uma Então, na quinta-feira, quinta-feira, 19 isso. horas. Isso, a partir das Pronto, 19 horas a gente vai começar lá nosso júri, lá no auditório da Anhanguera. Perfeito? pronto. Eu, Gratuito. Anderson, aproveitando aqui, só assim, não mais relativo à palestra, mas já que está a grande maioria das salas aqui, a Sim, gente pensou em fazer um lanche coletivo ao final, acho que eu tinha até comentado contigo, né? claro. Então, eu vou te mandar no WhatsApp uma Pra gente lista que a gente organizar. pode estar fazendo das pessoas que podem levar alguma coisa. E quem não puder, a gente pode estipular uma cota mínima, 20 ou 30 reais para comprar de Perfeito. salgado, entendeu? Que aí a gente pede para entregar direto lá na faculdade. Pronto, para a gente ter esse cofre Pronto. depois. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Então, agradeço a presença de todos. E uma Só um boa noite. minuto aí, professor. Oi, Olha as mensagens aí que tá no grupo aí. Travou aqui. pronto, vou verificar aqui, para a gente organizar. É porque a gente tá com a dúvida que a professora Nena falou aí. Fala aí, Josiane. Oi, boa noite, professor. É porque a professora Nena falou que o réu seria da turma Oi. dela. Hoje a gente não falou em sala, que seria eu, não entendi. Ah, é verdade, Nena. Eu até tinha combinado contigo. Se teria problema de permanecer a ré como da nossa turma, e aí vocês poderiam integrar de vocês um outro personagem ali próximo. Vamos fazer um sorteio, igual a gente fez da Pronto. acusação e da defesa. Eu acho que Para não ter problema. né, a gente Pronto, faz Beleza. um sorteio e aí eu acho que fica mais, né, para não ficar de um. Para não gerar E o confusão. pior que o Anderson falou comigo hoje, realmente, Pois é, exatamente. é Acabei Josi, esquecendo né? de- E aí Isso. ele disse assim: já tem um réu aqui na sala. Eu disse: tem um réu na minha também. Não Bom, dá pra gente. E professor? E o juiz ou juíza também vai ser sorteado, tá, gente? A gente Pronto, vai convocar outras turmas. Professor, mas eu acho que a ré não deveria ser da turma da Nena, não seria mais. Ei, gente, já que Porque a gente tá com a defesa. Não vejo problema com relação a isso. Porque a Se gente não houver tinha oposição com relação à nossa turma, Inclusive, a nossa ré tá até se manifestando aí no chat. quem é a ré? Deixa eu ver quem é. É a do Cileide. Pronto. Não houver se a problema Ré com quiser relação a nossa, a conversar gente já, pode vai ser deixar. bom. Perfeito? Aí eu já aviso, Nena. Tá, e a gente vai se comunicando no WhatsApp para não estender também tanta reunião aqui. Tá bom. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos, viu? Tá, Deus boa abençoe. noite. Tchau.